Supermanhã. Informação, música, curiosidades. Tudo o que acontece todas as manhãs em 92.6 FM. Supermanhã com João Paulo Teles. Olá, Sr. Presidente, muito bom dia. Obrigado por estar no Supermanhã, neste novo formato, nesta nova vida. Sr. Presidente, eu depois de, nesta manhã, estar de volta da preparação desta entrevista, fui surpreendido positivamente pela recandidatura de Rui Moreira no Porto. E eu, pronto, já tenho uma primeira questão para o Presidente da Câmara da Mialhada. Já pensou, já que estamos a ano e meio do final do seu mandato, essa questão já está ponderada, já está decidida? Olha, eu tenho a certeza que me chamo no primeiro nome como o Presidente da Câmara do Porto. Também é Rui, não é? Claro. Quanto à recandidatura, eu não pensei nisso. Tenho sempre presente que já completei 63 anos, estou a caminho, dentro de algum tempo farei 64 anos, e portanto, numa idade em que normalmente começam os achaques de saúde, não é? Portanto, eu só poderia encarar uma candidatura se me sentisse muitíssimo bem, se me sentisse capaz de aguentar mais 4 anos de esforço. Portanto, na altura, ou perto de... Já não falta muito, decisões, falta um ano e meio. Em ano e meio vai morrer muita gente e nascer muita gente. Portanto, ver-se-á. Não, nem digo que não, nem que sim. Digo apenas que, e depois também há, para além da minha própria vontade, há a vontade do PS, não é? Uhum. E há naturalmente também aquilo que toda a gente faz, toda a gente olha para o respectivo eleitorado, procura estudar as suas reações mediante meios que toda a gente conhece, para medir até que ponto é que uma candidatura pode sair, terá condições de ser vencedora. Eu, por mim, diria que tenho dado o meu máximo. Sinto a minha consciência perfeitamente tranquila. Mas estava nos seus horizontes fazer mais do que um mandato, Sr. Presidente? Não. Inicialmente a ideia era, tenho um mandato pela frente. Depois ver-se à medida que se vai andando, vai-se vendo. É preciso também pensar que é preciso dar lugar aos novos, é preciso, a equipa atual é uma equipa com pessoas, Guilherme Duarte com 50 e alguns anos, o José Calhou com 50 e qualquer coisa, a Arminda Martins com 47, salvo ver, é a idade dela. Portanto, é uma equipa que não é propriamente uma equipa de gente sem experiência, não é? Gente com experiência profissional bastante grande, e isso tem-nos valido para as dificuldades que temos encontrado. Eu não sou pela entrega do poder a pessoas absolutamente inexperientes, eu sou a favor de pessoas que vão fazendo uma carreira. E o que acontece é que na Assembleia Municipal temos alguns jovens que começam também a olhar para a oportunidade de terem uma ação junto do coletivo da comunidade mialharense. E, portanto, e no seu executivo atual, há gente capaz de o substituir no futuro próximo? Qualquer um deles pode substituir, não tem problema nenhum. Isso também depende da vontade deles, da vontade do partido, enfim, daquilo que possa ser a percepção que as pessoas têm dos elementos. Agora, qualquer um deles tem um conjunto de conhecimentos nas suas áreas, evidentemente, que poderão ajudá-los ao desempenho do cargo de Presidente da Câmara. Isso não tem qualquer problema. Para além de nós, há também várias pessoas que podiam, dentro do Partido Socialista, como digo, ter esse desejo e poderem ter condições de o fazer. E fora do próprio Partido Socialista, há independentes muito próximos de nós que também poderiam vir a ser candidatos. Eu, quanto a isso, não estou nada preocupado. A oposição está enfraquecida, Sr. Presidente? Não sei, isso tem que perguntar aos Juntos. Quem fez oposição ao PS nas últimas eleições foi os Juntos pelo Conselho. Essa pergunta deve ser dirigida a eles. E o que é que acham, Sr. Presidente? Eu não gosto de fazer o papel de julgador da oposição. Mas não lhe tem causado problemas no seu mandato? A única coisa que eu tenho dito é que tem havido uma oposição responsável, e que tem havido uma oposição, pelo menos no Executivo Municipal, com quem tenho as melhores relações, e mesmo na Assembleia Municipal também. Nunca aconteceu nada que eu possa dizer de menos agradável. Gosto muito de estar na Assembleia Municipal, discutir com os senhores membros da Assembleia Municipal, e até lhe vou dizer que talvez ensaiemos uma coisa absolutamente única, no município única. No país não sei, mas deixemos isso para mais tarde.
Estamos para mais tarde, não na entrevista, mas para mais tarde no tempo. No tempo. Ok, eu respeito isso. Sr. Presidente, este desafio de regressar à Câmara Municipal, tantos anos envolvidos, foi pior que aquilo que estava à espera? Os desafios são diferentes? Não, basicamente foi o que eu esperava. Não esperava nem nada, nem pior nem melhor do que aconteceu. É preciso pensar que eu estive 2 anos e alguns meses na Assembleia da República, um pouco a contragosto, não foi coisa que eu gostasse. Mas pronto, procurei desempenhar o cargo melhor que podia, sabia, e depois estive ligado às autarquias durante 10. É certo que num porta-aviões que se chamava CEF, portanto, formação autárquica, mas eu fui seguindo o que se passava na autarquia. Para além disso, fui sendo membro da Assembleia Municipal, presidente da Assembleia Municipal, e depois mais tarde só membro da Assembleia Municipal, porque entendi que já chegava de presidência, e o lugar foi passado ao meu camarada Miguel Felgueiras, que desempenhou o cargo durante 4 anos, depois também não mostrou vontade de se recandidatar, uma vez que estava a trabalhar longe, enfim, entendeu que não se devia recandidatar, e foi então convidada a doutora Daniela Esteves, que tem sido uma excelente presidente, que é uma grande senhora do nosso município, tem sido extraordinária na maneira como se tem relacionado com o Executivo e comigo, então, verdadeiramente excepcional, porque é uma pessoa com quem dá gosto de conversar, com quem dá gosto de trocar opiniões, é uma pessoa de um bom senso extraordinário, não fosse ela também uma ilustre advogada e, para além disso, esposa de um ilustre magistrado e nora de um excepcional magistrado. Portanto, é uma pessoa de uma qualidade muito acima da média. Para trabalhar, Sr. Presidente, houve aqui situações castradoras neste mandato, quer legislativas, quer algum impedimento? Viu-se de volta e meia com os braços cruzados sem poder fazer nada? Eu não tenho por hábito estar a acusar nem os meus antecessores, nem o governo, enfim. Eu acho que há sempre momentos mais ou menos agradáveis. Num percurso há sempre coisas que correm melhor e correm pior. É evidente que se quisesse fazer aqui um rol de queixinhas, porque o governo fez isto, o governo fez aquilo, os meus antecessores falharam aqui ou acolá, fazer aqui juízos de valor sobre o passado, poderia fazê-lo, mas não é o meu tom, não é daquilo que eu gosto. Como dizia o ministro Paulo Portas, essa não é a minha praia. Tentou eu gosto de olhar sempre isso ao futuro. E procurar, sempre que há dificuldades, procurar contorná-las, transformar as dificuldades numa oportunidade. Esse é o meu objetivo sempre na vida, foi sempre o meu objetivo e, portanto, não vou entrar por aí. O que é que fica a marcar este mandato, Sr. Presidente? Ainda falta 1 ano e meio, é óbvio, mas há alguma marca especial que tivesse deixado? Há uma marca muito especial que eu quero aqui ressaltar. Não sei se os ouvintes sabem, mas o município, desde o primeiro dia, traçou uma regra que é: há interesses instalados que não respeitam os municípios. Nós vamos enfrentá-los. Custar, doa a quem doer. Em breve será dado conhecimento público de uma primeira batalha contra um desses interesses instalados, difícil de enfrentar. Estamos a falar da fábrica da Baganha, Sr. Presidente? Não vou entrar em pormenores, mas que, de facto, foi essa uma das ideias de base quando me apercebi qual era o estado da situação. Eu disse: custar, doa a quem doer, vamos enfrentar interesses instalados. E temos-o feito na medida das possibilidades. Depois é outra coisa, vamos falar com todos os níveis da administração. E é por isso que nos temos encontrado com as infraestruturas de Portugal. Foi assim que conseguimos resistir a 80 dias de verdadeiro suplício com o corte da Nacional 1, mas era absolutamente fundamental fazer esse sacrifício em prol da segurança, do bem-estar, do conforto dos municípios, e não só dos municípios, dos portugueses, porque na Estrada Nacional 1 passam milhares de pessoas. Claro. E qualquer coisa que ameaçasse a sua segurança, para mim, é mais importante do que qualquer incómodo. Agora, no domínio estritamente municipal, eu diria que há sempre ilusões. Quando nós começamos, temos sempre a ilusão de resolver este e aquele problema. Eu não vou dizer que estou contente, não vou dizer isso. Vou dizer que nós atacamos alguns dos problemas que havia, honramos aquilo que os nossos antecessores deixaram. Não andamos a desfazer empreitadas, não andamos a mudar coisas, mudamos aquilo que achávamos que teríamos que mudar em alguns pequenos aspectos, mas seguimos uma linha de rumo.
E essa linha de rumo é valorizar o município com novas infraestruturas, com novos equipamentos e, sobretudo, melhorar aquilo que também já se encontra deteriorado. E só para lhe dar uma pequena ideia, uma das coisas que tivemos que fazer logo de início foi arranjar uma empreitada para deixar de chover dentro do edifício municipal. Chovia lá bastante, era preciso pôr, enfim, tinas para segurar a água, e isso foi feito de imediato, logo possível. E havia risco de desabamento e até houve caíram uns bocados do telhado, do teto. Caíram bocados de teto, portanto houve necessidade de pôr mão naquilo porque estava em circunstâncias muito difíceis. E foi feito. Agora, felizmente, parece que é o problema que está resolvido, mas gastou-se lá algum dinheiro e teve que ser uma empreitada muito rápida, enfim, teve que ser alguma coisa decidida mesmo muito rapidamente, porque as pessoas, enfim, não conseguiam lá estar, não é? Claro. Agora, também olhamos para um projeto que nos deixaram os nossos antecessores, que era um projeto magnífico, está aqui dizê-lo, mas que, pronto, talvez me chamem, enfim, uma pessoa muito previdente, talvez até alguns atrevam a dizer que eu sou forrento, mas a verdade é que era um projeto, no meu entendimento, magnífico do ponto de vista técnico, simplesmente muito caro. E nós optamos por, no mesmo espaço, fazer um edifício sem as pretensões, sem ser tão excepcional, mas mais barato. Mais acessível, não é? Mais acessível. E, portanto, vamos no mesmo sítio onde o executivo anterior pensava fazer um novo edifício municipal de apoio ao edifício antigo, e belíssimo. Não sei se ultimamente tem passado pela Milhada, e do lado de onde hoje está um pequeno espaço de estacionamento e onde será o novo edifício municipal, e olhar para a Câmara. A Câmara é muitíssimo bonita vista de perfil. Agora permite ser vista assim, não? É muito interessante. É evidente que temos a ambição de abrir a Manuel Lousada, temos a ambição de fazer um novo edifício municipal, temos convicção que não conseguiremos fazer neste ano e meio que falta, é evidente. Mas os fundos comunitários serão determinantes? Não. Os fundos comunitários neste quadro são sobretudo virados para coisas imateriais. Portanto, não há um quadro onde haja, como no quadro passado, umas centenas de milhões disponíveis para as autarquias locais investirem na chamada coesão. Isso não existe. Neste quadro não há mais isso. Ou seja, a Câmara terá que assumir uma postura de endividamento para avançar com essas obras. Bem, a Câmara poderá fazer isso ou poderá fazer as coisas planeadamente, ir fazendo. Com calma, dentro das suas condições financeiras. A minha opção é sempre fazer as coisas financeiramente com equilíbrio. Admito que, enfim, excepcionalmente pudesse contrair algum empréstimo. Mas a verdade é que quando cheguei à Câmara, a primeira coisa que fiz foi mandar o empréstimo que lá estava, ou aliás, os empréstimos que lá estavam. E por isso não me sinto muito à vontade para andar a pedir dinheiro emprestado para fazer obras. Se for alguma coisa que... Repare, se fosse alguma coisa que... Algo urgente. Assim, nós vamos investir aqui 2 milhões e vamos recuperar este dinheiro. Vou-lhe dar um exemplo. Uma zona industrial. O município precisa de uma nova zona industrial. As zonas industriais estão tapadas, faltam meia dúzia de lotes, nem sei se chega a meia dúzia na zona industrial da Parulha, todos os outros estão ocupados. Se for uma zona industrial, se for preciso pedir 1 milhão ou 2 ou 3 para comprar terrenos que depois se venderão e o dinheiro se reembolsa, eu aí, enfim, compreendo isso. Se for para fazer mais um equipamento que do ponto de vista de rentabilidade entre comas não se fará, aí já tenho mais dificuldade. Portanto, a ideia que há no município é de continuar a desenvolver o município dentro das possibilidades financeiras, não massacrando os municípios com cargas fiscais, enfim, pesadas. Temos mantido o IMI na taxa mínima, temos devolvido a totalidade do IRS, o que agora deixa de se justificar, uma vez que, enfim, há uma certa recuperação de rendimentos, e na totalidade penso que deixa de se justificar. Até porque é uma medida Poderá ser revista a situação? Não, o IRS é uma medida injusta. Sempre tive essa consciência, sempre tive, e sempre que, aliás, cheguei a defender isso na Assembleia Municipal e defendi, e depois o Executivo foi atrás dessa ideia, mas é uma medida fiscalmente injusta, e até cheguei a propor aos grupos parlamentares uma alteração daquela medida que tornaria o imposto mais progressivo, portanto mais de acordo com aquilo que é o meu ideal de fiscalidade para uma sociedade mais equilibrada e mais solidária,
Simplesmente não sei porquê, nunca ninguém quis pegar nessa ideia, que era, em vez de devolver 5% a todos, e repare, isso torna um imposto regressivo. Exato. E dá mais dinheiro a quem mais recebe. Portanto, isso não está correto. Era fazer os escalões ao contrário, eventualmente começar, por exemplo, em 5, de facto, para quem tem os menores rendimentos, passar para 3 para aqueles vencimentos considerados de classe média, digamos, e 1 e 0 para quem tivesse rendimentos para além de um certo montante. Eu não compreendo, por exemplo, porque é que se tem que devolver dinheiro a quem ganha 70, 80, 90, 100 mil euros. Era mais justo de outra forma. Portanto, a medida do IRS acaba por ser fiscalmente injusta. Foi feita numa altura de grave crise, foi proposta e o Executivo acabou por seguir, começou um desagravamento no IRS, não ainda o meu Executivo, mas o Executivo do Sr. Professor Carlos Cabral. Porquê? Porque era de facto um tempo de crise muito acentuado. Era preciso dar para dar algum mínimo de confiança e para mostrar que o município estava com os municípios, tomou-se essa medida, com a convicção, julgo eu, do próprio Executivo da altura, que era uma medida fiscalmente injusta, mas era aquela que era acessível. Era aquela que era possível. E da Assembleia da República nunca vi também vontade, e expus isso aos grupos parlamentares, expus isso quando cá estiveram os senhores deputados do Partido Social Democrata, da coligação, melhor dizendo, e do Partido Socialista. Nunca quis ninguém pegar nesta medida. E pronto. Infelizmente. Sr. Presidente, crescimento harmonioso. Não há aqui assimetrias nas juntas de freguesia. A Câmara Municipal tem tentado colmatar isso. Tem os presidentes de junta satisfeitos. Há assimetrias, porque o Conselho é basicamente rural, como toda a gente sabe, não é? E depois tem algumas zonas onde foi possível lançar zonas industriais e, portanto, modificou-se um pouquinho o paradigma. Por outro lado, é preciso ver que na sede do município se estão alojados serviços, aqueles serviços que são possíveis, e a Pampilhosa é a segunda povoação com mais população, portanto, do município. Aqui vai abrir dentro de dias um espaço de cidadão também, para prestarmos apoio aos munícipes. Já a data finalmente? Sim, será, enfim, no início do próximo mês. Nós só precisamos de receber uns passwords da AMA. Muito bem. Recebendo isso, poderemos abrir o espaço. De facto, aqui há serviços também instalados, não é? Há uma extensão de saúde. É preciso não esquecer, nas aldeias do município não há nenhuma extensão de saúde, por exemplo, não é? Aqui tem uma estação de caminho de ferro, um entroncamento ferroviário, tem alguma indústria, toda aquela zona de viadores, uma grande parte são terrenos da freguesia da Pampilhosa, e portanto isso teve influência sobre... isto tem um cine-teatro que está praticamente acabado, enfim, mais algum dinheiro e ele acabará e poderá pôr-se ao serviço da comunidade. Tem imensas associações culturais, desde logo a Aguarela de Memórias, a Filarmónica, o GEDEPA, o Orange Folclórico. Não tem, uma freguesia com características únicas. Não tem propriamente a ver com uma pequena aldeia. Claro. É evidente, há assimetrias, mas são assimetrias impossíveis de debelar. Faz parte do próprio desenvolvimento económico. É evidente que se nos compararmos com Coimbra há uma assimetria muito grande. Mas há aí uma verba extraordinária e que já mereceu o aplauso dos presidentes de junta para este ano. Já estão a aparecer projetos? Sim, neste momento todas as freguesias entregaram um conjunto. Mas é uma lufada de ar fresco para uma junta de freguesia. Não sei, eles saberão. Eu acho que é uma medida positiva do Executivo, senão não teria proposto. Não é? Há que distinguir o seguinte: a nova lei distingue os apoios e exige do município um rigor na maneira como faz os apoios. Se o município apoia uma competência expressa e clara da junta de freguesia, é uma coisa. Se o município delega numa freguesia uma competência municipal, mas acha que é preferível que seja a junta de freguesia a executá-la, então estamos na presença de um contrato interadministrativo. Portanto, são coisas distintas. Ou uma freguesia, por exemplo, um cemitério, quer alargar o cemitério. O caso da freguesia de Casalcomba, no cemitério do Carquejo, é uma competência exclusivamente da freguesia. O município entregou o dinheiro suficiente ao Sr. Presidente da Junta, à Junta de Freguesia, para que fizesse o alargamento do cemitério do Carquejo. Pronto, problema resolvido. Por exemplo, o Sr. Presidente da Junta de Barcoço propôs-lhes fazer uns sanitários públicos. É uma competência municipal. Portanto, um contrato interadministrativo.
E vamos naturezas distintas. Pois, vamos seguir esse princípio. Estamos agora numa fase de olhar para todos e estabelecer se ou estamos na presença de contratos interadministrativos ou de ajuda às competências municipais e vamos, de facto, financiar e ajudar os senhores Presidentes de Junta na execução desses melhoramentos. Sr. Presidente, há manifestamente algumas paixões que tem pelo Conselho. Eu falo da Mata do Saco, é uma paixão que apanhou e que captou desde o início do mandato. A economia, mas é por defeito profissional, o turismo, o Luso diz-lhe muito enquanto destino turístico também. Podemos dizer que são as suas grandes paixões e grandes preocupações neste momento, para além de todas as outras que tem, naturalmente. O Luso do Saco não é nenhum destino turístico. Peço desculpa de o corrigir, mas não é destino. São locais de passagem o chamado break de fim de semana. Dificilmente alguém passa, além dos aquistas, naturalmente, além dos aquistas. Não se pode chamar destino? É difícil, é difícil. Destino é o Algarve, a Madeira, Lisboa, e mesmo assim com algumas notas. O destino normalmente entende-se como algum lugar para onde se vai e onde está uma estadia prolongada, não é? O que não acontece propriamente no Luso do Saco, com a exceção, como disse, dos aquistas, das pessoas que vão fazer termas, que normalmente ficarão uma semana, 15 dias, 3 semanas, depende do tempo que os médicos aconselham o tratamento. Acontece que o termalismo em Portugal tem vindo a crescer qualquer coisa, mas também é verdade que há um predomínio muito grande de um espaço termal português, são as termas de São Pedro do Sul. A que é que isso se deve? Eu nunca encontrei ninguém que me explicasse. Estamos a falar na componente de saúde, não? Exatamente. Não eu posso dizer-lhe o seguinte, até por experiência pessoal de uma pessoa da minha família, não há dúvida que os tratamentos termais têm eficácia sobre a saúde. E disso eu tenho a certeza absoluta do que estou a dizer, porque tenho um exemplo na família. E, portanto, parece-me até preferível, e era preferível que alguns médicos para certo tipo de doenças, em vez de aconselharem químicos, aconselhassem tratamentos termais. Mas a verdade é que não parece que isso seja assim. Nós tentamos fazer uma coisa com a Maloclinic, que foi substituir-nos ao Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, sempre que um aquista tem recomendado pelo seu médico de família um tratamento termal, então a Câmara Municipal apoiava aquilo que o Serviço Nacional de Saúde apoiava. Mas eu reconheço que não tem sido o programa um êxito retumbante. Não tem tido procura? Não tem tido alguma, mas não aquela que eu eventualmente pensava, porque me diziam sempre que o grande inimigo do termalismo era a falta de comparticipação do Serviço Nacional de Saúde. Parece-me, pela amostra no Luso, que não é Afinal, não é esse o problema. Não é esse o problema. Agora, falando do Luso do Saco e falando da região, olha, este fim de semana esteve cá um grande investidor, um homem que fez parte do primeiro Shark Tank, aquela procura de empreendedores, portanto é um homem provavelmente de finanças avultadas e que mostrou vontade de conhecer o Luso do Saco e veio cá, esteve a ver, nós andamos pelo município da Amealhada, de Mortágua, de Penacova, e a verdade é que é assim, eu acho que na região centro há uma sub-região, se quisermos, que se chama Bairrada e que eu acrescentaria a Guieira, incluindo Mondego também, Penacova. São municípios contíguos com a Amealhada, e atrever-me-ia até a dizer, e estou a dizer isto pela primeira vez, que seria até muito interessante que a Anadia estivesse neste projeto. A Anadia porquê? Porque é um concelho que tem uma presença vinícola muito importante, tem dos principais produtores da região bairradina, enfim, alguns dos mais emblemáticos, e tem uma infraestrutura desportiva única no país, que é fácil de reconhecer, é só passar na estrada para Aveiro e olhar para o lado direito e percebe-se, e depois, como se diz, até se pode estranhar, mas depois vai-se entranhar, porque é uma infraestrutura fantástica de uma pista desportiva. Ora, tudo isto poderia ser um destino. Se juntarmos tudo isto, se quisermos fazer aqui assim um conjunto, fazer uma pessoa passar uma semana, é muito provável que com alguns investimentos
dos municípios, com alguns investimentos privados, isto se transformasse rapidamente num destino, desde que fosse possível colocar nos operadores, nos operadores turísticos, um bom produto, ou 2 produtos, ou 3 produtos, enfim, os produtos que fossem possíveis definir, junto da população nacional e estrangeira. Mas veremos o que é que vai acontecer. Provavelmente vai ser feito um estudo. E agora, especificamente o Luso-Bussaco, é evidente que o Luso-Bussaco tem despertado paixões e surgiram projetos e ideias e vi muita coisa e li muita coisa, mas há um grande problema, é que não há investidores privados, ponto. E o município vai ter que fazer alguma coisa. É verdade que o Luso tem sido uma terra de certo modo privilegiada com investimentos municipais. O anterior executivo começou uma obra de recuperação do centro do Luso, deixou outra começada que nós acabamos já. Há ainda mais alguns projetos em desenho, sem projetos de execução, mas em desenho, ideias que poderão ser aproveitadas. E, para ter uma noção, nós fizemos uma coisa que se chama o Maru para a Amealhada, porque só haverá fundos, pelo menos até agora, só haverá para a regeneração urbana fundos para a Amealhada. E com o chefe de divisão da Câmara à altura, o doutor Hugo Fonseca, que entretanto pediu mobilidade para a Nadia, elencamos 42 milhões de euros de investimento para a regeneração urbana na Amealhada. No Luso, se calhar, gastava-se mais. Isto são números inacessíveis para as contas do município. Para as contas do município nos próximos anos, não é? Mesmo investindo e refazendo o possível a despesa corrente, isto não tem qualquer possibilidade de o país, nas circunstâncias financeiras que está, de conseguir resolver isto. E depois ainda outra coisa, é que eu acho que nós, se já éramos, agora estamos cada vez pior na discriminação que é feita na Europa contra nós. E vou falar aqui de um assunto que soube ontem, que me aborrece sumamente, que é o seguinte: nós fizemos uma candidatura juntamente com os municípios de Penacova e de Mortágua para continuarmos o combate às invasoras na Mata do Bussaco e fora do perímetro da mata, com um programa que se chama LIFE e que visa a biodiversidade, como é evidente. Pois Portugal não teve uma única candidatura aprovada no LIFE. E os espanhóis levaram quase todas as candidaturas possíveis. Isto demonstra bem o lobby, a falta de lobby. Falta de lobby no país, não é? Europa, não é? Uhum. Vamos protestar junto, Sr. Ministro, já começamos esse movimento. Os técnicos que fizeram a candidatura, os responsáveis portugueses do LIFE dizem isto é uma decisão miserável, mas o que é certo é que está decidida. Não sei se ela será reversível. Mas não estamos a falar do valor da candidatura, estamos a falar dessa falta de lobby. Há uns anos atrás, o Bussaco teve uma ajuda do LIFE que sustentou a Fundação, e ainda continua a sustentar. Foi determinante. E desta vez não apresentamos uma candidatura dentro dos muros da mata, apresentamos uma candidatura fora, não só na mata, como para fora da mata. Porquê? Bem, quem conhece as acácias, eu não sou biólogo, não percebo nada disso, mas já me explicaram. É uma peste das enormes. É terrível, porque, enfim, ela reproduz-se com uma facilidade brutal e basta haver um ventinho e vêm as sementinhas que depois caem na terra e se aguentam lá anos e anos e anos a fio e vão rebentando. Pois é, e o terreno que foi limpo hoje, passado uns meses, chegando lá, está cheio de acácias outra vez. Portanto, só com o ensombramento é que elas morrem. Por isso, tem que se tirar as acácias, tem que se plantar árvores autóctones, portanto, vegetação, que depois fazem sombramento que não as deixa crescer. Portanto, esta é, digamos, em termos gerais e de um não especialista na matéria, aquilo que eu tenho ouvido dos mais variados especialistas. Claro. Portanto, isto deixa-me desgostoso, porque, não sendo um programa milionário que não era, permitiria aos 3 municípios coadjuvarem a luta de combate pela biodiversidade e pôr pinheiro, e pôr eucalipto, e pôr sobreiro, e pôr carvalho, e pôr isto, pôr aquilo, enfim, pôr e travar essa peste. Que permitissem, já não digo eliminar de vez essa peste, mas pelo menos controlá-la. Controlá-la, exatamente. É essencial. Sr. Presidente, o que é que vem por aí até ao final do mandato?
Olha, aqui, enfim, eu estou na Pampilhosa, foi aqui que eu dei a minha primeira entrevista de rádio na primeira candidatura, já lá vão muitos anos. Vai ver. Foi coincidência. Foi em 1989, portanto, está a ver, se fizer a diferença, vai ver que já há muitos anos. Mas nós estamos, sinceramente, apostados em fazer 2 tipos de coisas aqui na Pampilhosa até ao final do mandato. Um é o mercado municipal, é arranjar o mercado, que há muito tempo que andava a pedir que se deitasse mão naquilo. E a outra, julgo que é uma velha aspiração dos pampilhosenses, que é abrir a estrada da estação, a rua da estação. Neste momento decorrem os projetos. O projeto do mercado está mais avançado. O projeto da Rua da Estação, estamos em fase de negociação de terrenos. Está a ver, os terrenos na Pampilhosa são muito caros. São muito caros porque são centrais. São ao pé da estação. Têm um valor locativo muito alto, o que para o município representa alguma dificuldade, mas nós estamos apostados em resolver esse assunto. E portanto estas são 2 coisas que gostaríamos, se não conseguirmos exatamente acabá-las, mas deixá-las sem retorno, ou seja, quem quer que seja que venha a estar à frente do município nos próximos anos vai ter que acabar isso, porque elas vão começar inexoravelmente connosco na Câmara Municipal. Portanto, já são 2 grandes obras em que o povo tanto aguarda, não é? Penso que sim, porque só em terrenos o valor a dividir por nós dois dava jeito. Dava. Em termos de município e de concelho, Sr. Presidente, o que é que podemos contar até ao final do mandato? Nós temos 2 projetos importantes na Mialhada, que é o mercado municipal e o novo edifício municipal. E temos ainda a ETAR da Mialhada, portanto essa é uma imposição legal. Temos uma candidatura aprovada no Pós-EUR, estamos à espera de candidaturas no domínio das condutas, portanto o cadastro das condutas, que é uma coisa muito importante que nós não temos e que vai exigir bastante dinheiro, mas enfim, se a candidatura sair a 85%, torna as coisas mais fáceis. E ainda uma conduta para fecharmos o abastecimento, porque há um depósito que é conhecido nos meios municipais como o depósito de fiéis de Deus, e era preciso fazer uma conduta porque o depósito não está ligado a nada, e portanto temos que fazer uma conduta para transportar a água até à Mialhada e para poder metê-la na rede de distribuição. É uma conduta que vai custar umas centenas de milhares de euros. Esperamos, está aberto aí um concurso. Temos também que melhorar o sistema de abastecimento de água na zona do Carquejo, com a criação de 2 depósitos, 2 celas que permitirão ter água com a pressão necessária para distribuir também pela rede. Dir-me-ão, mas então os senhores estão a investir em água? Pois, é preciso ver que há condutas com 30, 40 anos e, portanto, vamos fazer também, temos o projeto pronto, de uma conduta que vai permitir eliminar uma qualidade de água muito discutível, que é distribuída em Ventosa, e portanto que exige muita desinfecção. Estamos sempre preocupados com aquela água. Portanto será uma adutora antes Ventosa do Bairro, que também temos o projeto pronto. Esperemos que nos ajudem do ponto de vista do Pós-EUR, desse programa nacional. Quanto ao programa regional, estamos à espera que abram candidaturas, porque até agora, para além de algumas coisas menos interessantes, estamos a falar de mapeamentos. Nós assinamos um contrato com a educação e esse contrato interadministrativo visa a melhoria da escola secundária. Estamos a desenvolver o projeto para ele e estamos a trabalhar com a Direção Regional de Cultura para procurarmos fazer algumas obras de melhoria no Convento de Santa Cruz do Saco e em 1 ou 2 capelas da Via Sacra. Que são urgentes, não é? Portanto, que são muito urgentes. Entretanto, conseguimos vencer a inércia e conseguiu-se lançar o concurso através da Fundação Mata do Saco para o Palace Hotel. Vamos ver se tudo isso chega ao fim. Se encontramos um concessionário disposto a investir no próprio hotel, que carece de alguns investimentos para que não perca de vez, aquele charme que tem, que é muito, porque é uma bela construção, mas tudo envelhece, não é? Tudo envelhece. Claro, mesmo as pedras também envelhecem. Tudo, não é? Sr. Presidente, e os grandes desafios que se vão colocar ao próximo Presidente da Câmara, que talvez seja o senhor, se for eleito, e que aceita o desafio? Aquilo que eu já falei, tudo aquilo que eu já falei e que tem que ver provavelmente com repercussões de futuro,
que o próximo Presidente da Câmara tem um programa muito aliviado, basta olhar para isto e pôr na prática. De certa maneira, o que aconteceu com o professor Cabral também é que deixou um caminho esse que foi seguido, que foi respeitado, e que é ver, portanto, o Centro Escolar da Milhada não havia nada, não é? Havia o terreno, porque a Câmara tinha comprado o IBB, mas nós tivemos que fazer a obra. O posto de turismo, estava lá o terreno, não é? E havia o projeto, mas nós fizemos a obra, não é? O espaço de inovação, já me não recordo perfeitamente, mas se cometer algum erro que me corrijam, suponho que nem sequer tinha começado, ou se tinha começado estava numa fase absolutamente inicial. Claro. E também no Luso, a recuperação, a regeneração do Luso, a regeneração da Milhada, e tudo isto são milhões, não é? Tudo isto são milhões, embora em alguns casos ajudados pelos fundos, noutros casos nem tanto ajudados pelos fundos, mas mesmo assim, da nossa Lavra já foi feito o pavilhão de Ventosa, do bairro, já anda em obras o Campo do Luso, fizemos os acessos ao Centro Social Casal Comba, fizemos obras na Câmara Municipal, como eu já disse, tapamos os buracos do depósito de água da Milhada, que parecia uma cesta rota, não é? Já tivemos a oportunidade de financiar o Carquejo para fazer o seu sintético, e falo-nos em relação ao Centro Recreativo de Antes também. Ou seja, quando nós queremos começar a enumerar coisas que foram feitas, ainda bem, ver se há muita coisa feita. E, enfim, eu não gosto muito deste tipo de coisas. O Sr. Presidente falou o mais fácil de tudo é fazer obras. Desde que haja algum dinheiro, vão-se fazendo obras. O mais difícil de tudo é fazê-lo em paz, sossego, e procurando corresponder às expectativas dos municípios. E nem sempre se consegue agradar a toda a gente, não é? Lidar com as pessoas é o mais agradável, mas às vezes o mais difícil. Disse há pouco que as escolhas dos seus antecessores e do anterior executivo foram respeitadas, mas muitas vezes levaram a que se tecesse algum comentário e críticas sobre opções tomadas. Eu nunca o fiz. Nunca o fez? Não, nunca o fiz. Eu o que digo é o seguinte: poderia não fazer exatamente o mesmo. Poderia. E estou a referir-me a 14 anos de mandato, não é? O professor Cabral esteve 14 anos à frente da Câmara Municipal como Presidente. Nesses 14 anos, se calhar, talvez teria feito situações poderia não ter feito exatamente o mesmo, mas não critico porque isso é algo de muito pessoal, é o cunho pessoal que lhe emprestamos, é o trabalho político, e as equipas que teve. Eu estive na Assembleia Municipal, nunca votei contra um plano de atividades, portanto eu também sou cúmplice daquilo que foi feito. É preciso. E o seu partido, falando politicamente, o partido está unido na Milhada? Ouça, o Partido Socialista da Milhada, que eu me lembro, foi sempre uma força política com várias tensões, e acho que isso que é uma qualidade. Se é de salutar, não é? Sabe, partidos sem tensões só na Coreia do Norte, ao que parece. Que agora até nem na China isso já existe. Portanto, é evidente que há tensões por vezes, enfim, candidaturas, pequenas ambições, isso é benéfico. Vontades. Isso é benéfico. Ou seja, é do encontro dessas coisas todas que se acaba por definir uma linha mais ou menos vencedora. Tem sido vencedora desde 1989, não é? Com mais ou menos dificuldade, com maior clareza ou menor clareza. A verdade é que mas há paz interna, Sr. Presidente. Ninguém andava votada. Somos todos gente civilizada e conversamos uns com os outros e, portanto, sempre nos entendemos. Há uns momentos um pouquinho mais gravosos, enfim, recordo-me de um ou outro momento mais difícil. 2001 foi um momento muito difícil. Recordo-me da transição da doutora Odete Isabel, quando, aliás, o PS perdeu as eleições. Esta candidatura também não foi totalmente simples, a última. Enfim, havia uma conjugação de partidos muito grande, não é? Junto dos Juntos. Os Juntos fez uma campanha forte, nós também. Tinha um jovem, por assim dizer, um candidato, que era uma novidade, que se apresentava como alguém não ligado a partidos, e julgo que ainda continuará na mesma senda, que não estará ligado a partidos, terá as suas preferências político-partidárias, claro. Mas de facto, enfim, militância partidária não lhe era conhecido, contra um candidato que toda a gente sabia de onde vinha, onde já tinha estado, e com militância partidária. E como isto hoje se olha para os partidos e se tem uma ideia negativa dos partidos políticos, o que é mau,
Eu, na altura, um amigo meu que me deu a notícia de quem seria o candidato disse: é talvez dos piores candidatos para enfrentar. Era preferível alguém que fosse conotado como um partido político. Mas veremos. O que é certo é que, enfim, o PS conseguiu ganhar. Ganhou com uma diferença aceitável, razoável. Teve maioria absoluta em todas as juntas de freguesia, o que aconteceu pela primeira vez. E que só também foi possível por causa da junção das freguesias. Antes e Ventosa acabaram por cobrir, digamos, a derrota, se assim se pode dizer, só na vila, na cidade da Milha. Isso possibilitou a maioria absoluta em todas as freguesias, na Assembleia Municipal, na Câmara. Portanto, é uma situação do ponto de vista cómoda, mas também muito exigente, porque não há desculpas. Vamos ver o que é que vai trazer o próximo ato eleitoral. Veremos, mas de facto não há nada como esperar até ele acontecer. Sr. Presidente, foram 40 minutos de conversa. Muito Naturalmente obrigado. isto é pouco para verter aqui tudo aquilo que vai acontecer no município, mas espero que esta seja a primeira de muitas entrevistas e que volta e meia nos venha trazer novidades aqui ao Supermanhã. O que posso dizer é, portanto, uma saudação para os ouvintes, em geral e em particular para os da Papilhosa, e dizer-lhe que eu estarei sempre disponível para vir aqui e conversar convosco e dar explicações, e se algum dia quiserem fazer um programa com repercussão em que eu possa responder a perguntas dos senhores munícipes, sejam elas quais forem, olha, aqui fica uma ideia, eu estarei disponível pelo tempo que os senhores entenderem. Eu acho que isso que faz parte da minha responsabilidade para com os municípios. Está bem? Muito obrigado, Sr. Presidente. Até uma próxima. Rui Marqueiro, Presidente da Câmara Municipal da Amealhado, o convidado do Supermanhã nesta segunda-feira, neste dia 18 de abril. Supermanhã. Informação, música, curiosidades. Tudo o que acontece todas as manhãs em 92.6 FM. Supermanhã, com João Paulo Teles.